Ressonância harmônica, o caminho da iluminação. Partiu. Tudo vibra, a lei universal. A base da existência. Tudo no universo vibra e emite uma frequência. Nada está parado. Vibração em tudo. A matéria, os pensamentos, as emoções e a nossa consciência estão em constante vibração. A questão central. A chave não é só você. A chave não é só se você vibra, mas em que frequência você está vibrando neste exato momento. A ressonância harmônica é a lei que rege toda a existência. Ela transcende a física, explicando que a realidade é um campo de energia em movimento. Compreender isso é o primeiro passo para a maestria pessoal. Você atrai o que você é. Onda e campo. Cada pensamento sustentado gera uma onda. Cada emoção alimentada cria um campo. Ressonância como semelhante. Este campo entra em ressonância com campos e frequências semelhantes no universo. A verdade da extração. Você não atrai aquilo que deseja, mas sim aquilo que você é e que sustenta internamente em sua vibração. Pensamento, emoção e manifestação. A sequência da criação. O pensamento vem primeiro, gerando uma emoção. A emoção se transforma em frequência, que se manifesta como realidade. O espelho vibracional. Não há separação entre o mundo inteiro e o externo. A sua vida é um espelho exato da sua consciência e frequência interna. Este ciclo explica como a sua realidade é constantemente moldada pelo seu estado interno. A mudança externa só é sustentável após uma mudança vibracional interna. A escolha da frequência. Temos a vibração densa e a vibração elevada. Quando nós vibramos no medo, na culpa, na raiva, no ressentimento, estamos numa baixa frequência e a vida responde com experiências densas e limitantes. Você atrai situações que reforçam esses estados emocionais. Quando vibramos de forma elevada, estamos vibrando em alta sequência. É a vibração da gratidão, é ser grato por tudo. É a gratidão antecipada, é o sentimento de presença, de não ansiedade, de estado presente. É o sentimento de amor a todas as coisas, amor ao próximo, amor incondicional. É o sentimento de responsabilidade pelos atos de concentração nas tarefas diárias. A vida responde com expansão, clareza e oportunidades alinhadas. Você atrai experiências que elevam sua vibração. Isso é a lei da correspondência. A frequência que você sustenta determina o tipo de realidade que você experimenta. O ruído interno e a falta de harmonia. O conflito interno, grande parte da humanidade vive em desalinhamento. Pensa uma coisa, sente outra e age de forma diferente. A geração de ruído. Este conflito interno gera um ruído vibracional que impede a manifestação da harmonia e do fluxo na vida. Impedimento da harmonia. Onde há ruído, não pode haver ressonância harmônica. O desalinhamento é o principal causa da luta e do sofrimento humano. Quando você pensa uma coisa, sente outra e age de forma completamente diferente, cria uma dissonância vibracional que interfere na sua capacidade de manifestar a vida que deseja. Este ruído interno é como uma frequência discordante que cancela as ondas positivas que você está tentando emitir. A harmonia só é possível quando há coerência entre os três níveis: pensamento, emoção e ação. Por isso a importância de concentrar em uma atividade de cada vez e estar de forma completa naquela atividade, sem deixar ruídos externos, sem deixar impedimentos, interferência de outras pessoas no momento daquela atividade. Ressonância é coerência. Redução do ruído. A iluminação começa quando você silencia a mente reativa e observa as emoções sem se identificar com elas. O alinhamento perfeito. Coerência é quando o que você pensa, o que você sente, o que você faz estão em total
alinhamento, o fluxo da vida. Nesse estado de coerência, você para de lutar contra a vida e ele começa a fluir naturalmente, manifestando harmonia. Quando pensamento, sentimento e ação estão perfeitamente alinhados, você entra em um estado de fluxo onde a vida se torna uma dança harmoniosa. Não há conflito interno, não há ruído vibracional, apenas harmonia e manifestação natural. Retomando o poder pessoal, causa e efeito. Tudo que você experimenta hoje é resultado de uma frequência que você sustentou no passado. Responsabilidade liberta. Isso não é culpa que paralisa, mas sim responsabilidade que liberta. Fim da terceirização. Ao assumir a responsabilidade pela sua vibração, você retoma o poder e para de terceirizar sua vida para fatores externos, pessoa ou circunstâncias, ajustando a frequência diariamente. A mudança começa dentro. Cada escolha consciente é um passo em direção à iluminação. A mudança começa dentro. A mudança externa é uma consequência inevitável da mudança interna. Transforme sua realidade. Começa com transformar a sua vibração. Escolha pensamentos elevados. Cada vez que você escolhe um pensamento mais elevado, em vez de um pensamento limitante, você ajusta a sua frequência vibracional. Responda com consciência. Cada vez que você escolhe responder com consciência, em vez de reagir automaticamente, você se aproxima do estado de iluminação. Passos práticos para a iluminação. Esses pequenos ajustes diários são os passos práticos que o aproximam do estado de ressonância harmônica e iluminação. A maestria pessoal não é alcançada em um grande salto, mas através de pequenas escolhas conscientes repetidas diariamente. É degrau em degrau, é tijolo por tijolo, e é algo que tem que ter constância, prática e constância. Consciência na ausência de problemas. Presença de consciência. Iluminação não é a ausência de problemas, mas sim a presença de consciência em meio a eles. Todos nós temos problemas, porém devemos ter calma, consciência e pensar somente na solução. Observar e transcender. Uma pessoa iluminada não é imune à dor, mas não se perde nela. Ela observa, aprende e transcende a experiência. A liberdade interior. A verdadeira iluminação é a liberdade de escolher como responder aos desafios, não a ausência deles. A iluminação é um estado de consciência, onde você permanece presente e observa diante das dificuldades, sem se identificar com elas ou permitir que as definam. É a capacidade de estar em meio à tempestade e manter a paz interior. É como se você verificasse um vulcão do lado de fora e pensasse quais as decisões que você deve tomar. E no estado de iluminação plena, no estado de domínio, no estado de presença de luz. De vítima a observador consciente. Etapa 1. Aprofundamento da ressonância. A ressonância harmônica se aprofunda quando você abandona o papel de vítima e assume o papel de observador consciente. Este é o momento da transformação pessoal. A etapa 2, consciência de padrões. Você começa a perceber padrões em sua vida. Entende por que certas pessoas entram na sua vida, por que certas situações se repetem. A consciência traz compreensão e clareza. Percebe que pessoas também com pensamentos e energias densas se afastam da sua vida, sem nenhum tipo de explicação. Liberdade para escolha. Quando há consciência, há escolha. E quando há escolha, há liberdade para mudar o padrão vibracional
e reescrever a sua história. Mapeando sua frequência. A frequência das emoções. Diferentes emoções correspondem a diferentes níveis de frequência vibracional. Ferramenta de identificação. Use a consciência para identificar onde você está vibrando e faça escolha de elevar a sua frequência. As frequências elevadas são a frequência de paz, alegria, amor, razão, iluminação, esperança. Frequências intermediárias, aceitação, neutralidade, coragem, orgulho. Frequências baixas, o medo, a tristeza, a culpa, a vergonha, o desejo, a raiva. Uma dica importante: sempre que você estiver numa frequência baixa, cancela esse pensamento negativo, esse sentimento, e tenta ser grato por tudo que você já conquistou. Tenha alegria pela gratidão que você tem das coisas boas na sua vida, que você vai conseguir elevar a sua vibração. Iluminação é prática, não teoria. A iluminação não é um conceito teórico, é uma vivência, é um treino diário de consciência, autoquestionário diário. Isso eleva ou reduz minha frequência. Observe seus pensamentos, palavras e reações com essa pergunta como um guia. Está em harmonia com o que eu desejo me tornar? As decisões que você vai tomar estão em harmonia? Cada ação deve estar alinhada com a sua visão de si mesmo. Ferramentas poderosas para ajuste diário. Silêncio. Crie espaço de quietude mental para observar seus padrões sem reação. Presença no agora. Abandone preocupações com o passado e futuro, focando no momento presente, no que você pode resolver naquele momento, independente do tamanho dos problemas. Respiração consciente. Use a respiração para ancorar-se no presente e elevar a sua vibração. Gratidão. Cultive apreciação pelas bênçãos em sua vida para elevar sua frequência vibracional. Essas práticas simples, mas poderosas, são um treino diário que ajusta sua vibração e o aproxima da iluminação. O retorno à essência. A harmonia é o nosso estado natural. A harmonia é o estado natural do ser. O desalinhamento é aprendido. O externo se reorganiza. Ao se alinhar internamente, o externo se organiza para refletir essa frequência. Seja um ponto de luz. Sustente uma vibração elevada e torne-se um ponto de luz para o mundo. O retorno à essência não é uma jornada para longe de casa. É um despertar para aquilo que você sempre foi. Você já é harmonia. Você apenas precisa lembrar. A iluminação começa agora. A mudança começa no pensamento que você escolhe sustentar. Continua na emoção que você decide alimentar. Se manifesta através da consciência que você escolhe viver. Escolha viver com consciência. Todos os dias, a cada momento, você tem o poder de escolher. Escolha pensamentos elevados. Escolha emoções que elevem sua vibração. Escolha a consciência. Partiu. O caminho para a cocriação consciente. A transferência de informação para a iluminação espiritual através do despojamento do ego e da vibração em altas frequências. Você cria a sua própria realidade.
O ego e a resistência. Conceito central: parar de resistir, abdicar do ego, deixar de lado os interesses pessoais para fazer a vontade do todo. Rendimento ao bem maior. O ego, a serviço do todo, permite a entrada da onda da informação em centésimos de segundo. Manifestações. Quanto mais o ego é solto, mais manifestações ocorrem na vida, sem limites. O ego, ele quer deixar o ser na zona de conforto. Ele sabe que se tiver uma mudança significativa na vida do ser, ele vai ter que sair da zona de conforto. A resistência da mente. Desafio: mentes cheias de negatividade, bloqueio da informação, crenças ultrapassadas e negativamente impedem a informação de penetrar inteiramente. Tempo de mudança. A transformação pode levar meses ou anos devido à resistência acumulada. A promessa: a transferência de informação para a iluminação, mas a permissão de entrada é de pessoa para pessoa. Co-criador e o caminho solitário. Condição para o poder absoluto. O despojamento total. Comprometimento versus desenvolvimento. O comprometimento leva às consequências únicas para atingir o ideal. O poder absoluto permite apenas quem se despojou totalmente de qualquer interesse particular. Caminho solitário. A iluminação é um caminho com poucas pessoas. Depende de companhia. Depender da companhia de quem vai iluminar é auto se sabotar, porque nós temos o livre-arbítrio. E talvez a companhia com que você quer que se ilumine, ela não está na mesma vibe que você. Consciência em criação da realidade. A chave da criação. A consciência desperta. Limitação. As condições de consciência de cada um limitam o que pode ser criado naquele momento. A consciência cria. É a consciência desperta que cria casa. Consciência cria. É a consciência desperta que cria casa, carro, namorado e tudo mais que se deseja. Crenças limitadoras impedem a criação na velocidade desejada e restringe as possibilidades. Realidade quântica. A pessoa colapsa a sua realidade baseada no conteúdo integral da sua mente. É o colapso da função de onda. O poder da vibração e dos sentimentos. Mecânica quântica da criação. Colapso da função de onda. Emoção coerente. A escolha transforma a possibilidade em probabilidade e com energia emocional em realidade. Sentimentos positivos, altas frequências. Alegria, amor, felicidade, gratidão nos aproximam rapidamente daquilo que desejamos. Sentimentos negativos, baixas frequências. Medo, raiva, ciúme, inveja nos afastam do desejado e atraem o que tememos. Gratidão como ponto de partida. Aumenta significativamente sua frequência vibratória e abre caminho para a manifestação. Território versus mapa. A chave da transformação. Território. O real, o mundo objetivo. A realidade simples que existe independentemente de nossas crenças. Mapa. As histórias, o sistema de crenças transmitido de geração em geração. 99% sobre o que não funciona. Podemos explicar isso quando uma criança ali até seus 7 anos, ela recebe um mapa de como ela deve viver com as crenças limitantes do seu pai, da sua mãe, dos seus parentes. Só que ela entende que o mapa é o todo e, na verdade, o território é muito maior. Imagina quando você pega um mapa para ir de uma cidade a outra. Se você entender que está baseado apenas naquele mapa, você vai ficar com crenças limitantes relacionadas ao que você pode ter de desempenho, pelo fato que o território é muito maior do que o mapa. A solução: substituir o mapa falso por um baseado na realidade simples, o território. Entender que tudo é mais amplo, que o universo é infinito.
Consequência, a aceitação da realidade evita que os problemas se eternizem e aumentam indefinidamente. A ilusão da estabilidade e a entropia. A jornada da consciência do ego ao self. A crença em um mundo permanentemente estável é uma ilusão. Entropia. Problemas tendem a aumentar sem solução ativa. Civilizações colapsam frequentemente no auge da aparente calma. A evolução exige uma busca interna para contrariar o caos natural. A dualidade da psique, ego versus self. O ego, o centro da consciência comum, focado em desejos superficiais, medo e na manutenção de uma identidade limitada. O self, a essência divina, é o verdadeiro comandante da existência, que busca a totalidade e a conexão com o todo. O self é a centelha divina. Relação. A vida saudável exige que o ego atue como um ponte de ligação com o self e não como um mestre absoluto. O processo de individualização. Integração consciente. O caminho para integrar o ego ao self através do livre-arbítrio e da vontade consciente, sem resistência ou limitações. Resistência versus aceitação. Reclamar e lamentar fortalece a inflação do ego. Ao aceitar o processo, as necessidades humanas normais e os problemas começam a se dissolver. O trabalho de viver. Um esforço contínuo para diminuir a dominância do ego, permitir que ele seja gradualmente incorporado e orientado pela sabedoria do self. O mapa não é o território. Percepção versus realidade. O ego frequentemente confunde suas projeções e desejos, o mapa, com a realidade factual, o espiritual, o território. A inocência do esforço. Acreditar que apenas o trabalho duro e o acúmulo material garante sucesso é uma visão limitada e inocente do ego. O mestre interno. Reconhecer o território real exige silenciar o ego e ouvir o orientador interno, o self. Consequência da negligência espiritual. A ilusão da posse. O ego acredita ser dono do corpo, abusando do veículo físico, ignorando que ele é apenas um envoltório temporário para a essência. Antimatéria energética. A negligência com a evolução atrai frequências que anulam a vitalidade natural, causando danos profundos à estrutura energética. Doenças somáticas. O desequilíbrio energético manifesta-se no plano físico através de patologias que refletem a desconexão com o self. A negligência com a própria evolução custa muito caro. Iluminação e a unidade com tudo. Reconhecimento da unidade. A iluminação é o reconhecimento de que o todo e você são uma só existência. O pavor do ego. O ego teme perder o controle. Aceita a nossa interdependência é o desafio. Poder de cocriação. Ao atingir esse estado, você cria com mais consciência e determina a sua realidade. Mudança de perspectiva. Com isso, mudam negócios, relacionamentos e o cuidado com o corpo e a natureza. Mecânica quântica e a criação da realidade. Vácuo quântico, colapso da função de onda. O vácuo quântico. A ciência aponta para uma consciência única e universal, de qual todos somos parte integrante como co-criadores. O colapso na função de onda. Nossos pensamentos moldam a realidade física. Você pensa e cria o tempo inteiro, conscientemente ou não. Todo problema que existe na sua vida foi criado por você mesmo. O salto para um novo paradigma. O desapego libertador. A marca da iluminação é o fim do apego do ego a ideias, coisas e pessoas, permitindo o fluxo natural da vida. Ressonância sem resistência. Permitir que a onda de informação penetre sem barreiras, acelera milênios de evolução em uma única existência. Alegria do território. Abandonar o mapa, limitado do ego para viver a felicidade plena da realidade como um co-criador consciente. A escolha é simples. O primeiro passo muda absolutamente tudo.
Ressonância harmônica, a expansão da consciência e a união com o todo. A urgência da evolução e a catarse coletiva. O cenário global dos séculos XIX e XX demonstra um aumento progressivo de tensões que colocam a civilização em um ponto de ruptura. A recusa individual em enfrentar processos de catarse e expansão de consciência pode culminar em uma catarse coletiva, dada a escala de bilhões de seres humanos resistindo à evolução. O objetivo central desse trabalho é promover saltos de consciência progressivos, facilitando a fusão com o todo e permitindo que o indivíduo ganhe múltiplas encarnações de aprendizado em uma só vida. Ponto de ruptura. As tensões globais indicam a necessidade imediata de uma mudança de paradigma para evitar colapsos sistêmicos. Aceleração evolutiva, a oportunidade de realizar o aprendizado de milênios em um curto espaço de tempo através da ressonância. Decisões conscientes. A transformação está disponível para aquele que decide conscientemente pegar o trem da evolução. O chamado espiritual e o livre-arbítrio. O acesso a este conhecimento não é um evento aleatório, mas o resultado de uma preparação prévia e orientações recebidas em níveis sutis de consciência. Cada indivíduo que chega a este trabalho foi selecionado e trazido por uma série de eventos não causais. Embora o convite seja universal, o livre-arbítrio determina quem aceitará pagar o preço da mudança e quem permanecerá na estagnação. A resistência em abandonar velhos apegos resulta em sofrimentos inúteis e na perda de uma oportunidade rara de evolução espiritual acelerada. A primazia do interno sobre a realidade externa. Reflexo vibracional. O universo opera sob leis fundamentais que determinam que a realidade externa é apenas um reflexo do estado interno de si. Tentar alterar resultados externos sem modificar a base interna é um esforço ineficaz. As leis universais. Ignorar a precedência do interno sobre o externo contraria as leis da física, química e psicologia. A verdadeira maestria começa com a transformação do conteúdo mental e emocional. Mudança de foco. Em vez de lutar contra as condições externas, o indivíduo deve focar na expansão da própria consciência para que a nova realidade se manifeste naturalmente. Fundamentos científicos na mecânica quântica. A mecânica quântica mostra que a realidade é, em sua base, probabilística e interconectada. Esses achados desafiam explicações puramente deterministas. Com estudo cuidadoso, o indivíduo pode alinhar suas decisões às regras fundamentais observadas pela ciência. 90% da nossa tecnologia atual já depende de princípios quânticos. Curso de aplicação prática, mecânica quântica, ressonância harmônica de Hélio Couto. Arte viver em fluxo com o universo. Viver em fluxo consistente em alinhar as ações e pensamentos com as possibilidades e certezas do universo, resultando em um aumento exponencial de felicidade, prosperidade e realização. A resistência às leis universais é comparada a estar em uma rua na contramão. O acidente torna-se uma questão de probabilidade temporal. Ao aceitar a realidade como ela é, o ser humano para de lutar contra a corrente. O alinhamento permite utilizar a energia do todo a seu favor, transformando o esforço em fluidez. Paradigmas e a construção das crenças limitantes. Nossos paradigmas são sistemas de crenças construídos principalmente nos primeiros 7 anos de vida, baseados nas interpretações da verdade transmitidas por autoridades e educadores. O conceito de que é um mapa, não é o território, ilustra que nossas crenças são apenas representações da realidade, atuando como filtros sensoriais que determinam nossa percepção e resultados. Muitas dessas construções mentais são inimigos ocultos que sabotam o potencial humano, impedindo o desenvolvimento dos talentos naturais sem que percebamos a origem das nossas limitações. O ser humano como campo eletromagnético. Cada indivíduo funciona como um campo eletromagnético que atrai experiências em ressonância com seus pensamentos e sentimentos, tanto conscientes quanto inconscientes. Atraímos invariavelmente os resultados que emanam de nossas crenças mais profundas, tornando os acidentes de percurso meras exceções à regra universal. Emanação de ondas.
Nossos estados internos emitem frequências específicas que buscam ressonância no universo. O eco vibracional, a realidade vivenciada, é um reflexo direto do conteúdo mental e emocional projetado. Manifestações práticas do paradigma pessoal. Cotidianos e escolhas. O paradigma se manifesta em detalhes como o vestuário, a alimentação e a forma como o indivíduo cuida de sua saúde e finanças. Trabalho e sucesso. Nossas reações a desafios profissionais e a forma como planejamos o futuro são indicadores claros de nossa frequência vibracional. Relacionamentos. A maneira como tratamos parceiros, filhos e colegas revela crenças subjacentes sobre amor, respeito e autoridade. Autossabotagem. Identificar mecanismos de autossabotagem e preconceito é essencial para poder perceber as ondas que estamos emanando. Analisar esses padrões é o primeiro passo para iniciar o processo de substituição de informações limitantes por novas possibilidades de crescimento. A transformação através da informação. A evolução espiritual é um processo contínuo de troca de informações. Ao alinhar-se com o todo, as portas da percepção se abrem, permitindo uma vida de realização plena baseada nas infinitas possibilidades da consciência quântica. O próximo passo é substituir crenças limitantes por novas verdadeiras evolutivas, aprender a soltar o que não serve mais para o crescimento, viver em ressonância consciente com as leis do universo.